está agendado a reunião para debater a SAF mais uma vez. Obviamente, essa reunião que está agendada para segunda-feira, ela não é uma reunião comum, ela não é uma reunião como a outra. Essa tem um foco ali um pouco maior e a gente pode ser que veja novidades. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá essa moral aqui pro Raiz Tricolor. Um bom sábado aí pra você, que deve estar curtindo bastante uma folguinha, ou tá trabalhando, né? Não sei, né? A galera tá aí na correria do dia a dia. Pode dar aquela moral aí, deixando o like e se inscrevendo aqui no Raiz Tricolor. Vamos lá, o Fluminense soltou um comunicado nas suas redes sociais, um comunicado no seu site também. Vou abrir aqui o site oficial do Fluminense, porque o comunicado também saiu por lá. E vou botar aí na tela para vocês. Reunião do Conselho Deliberativo terá transmissão da Flu TV. Na verdade, o anúncio que o Fluminense acabou fazendo foi justamente de que a reunião do Conselho, que já tinha sido convocada, ela terá uma transmissão da Flu TV. Esse foi o anúncio que o Fluminense fez. O anúncio da reunião, ele já havia sido feito aos conselheiros. Encontro na segunda-feira terá como pauta atualizações da SAF. A reunião do Conselho Deliberativo, que terá como pauta atualizações da SAF, acontecerá na próxima segunda-feira, dia 8/9, a partir das 20 horas, e será transmitida ao vivo pela Flu TV. Diz aqui que o objetivo da reunião é meramente informativo. E por que é importante falar isso? Porque muita gente já estava achando que era uma reunião que iria votar alguma coisa, que era uma reunião que iria... Não, é informativo, ou seja, a gente vai ter informações ali. Por mim, inclusive, toda reunião do Conselho Deliberativo deveria ser transmitido, de alguma maneira. Nem que fosse, não vai botar aberto na Flu TV? Por que não? Por que não? Precisa ter uma super transmissão com 1 milhão de câmeras, talvez essa que é mais especial, que obviamente vai ter ali um olhar mais forte ali. Você depende de ter várias câmeras, uma superprodução, mas a Flu TV dá conta de fazer uma transmissão de reunião de conselho, não? Simples, uma câmera virada ali pro centro. Acho que todas deveriam ser transmitidas, inclusive para expor uma coisa que muita gente que vai nas reuniões de conselhos reclama, que é a falta de quórum, né? Muitos conselheiros não vão para essa que é especial, mas não vão no dia a dia. Acho que seria bem crucial, e aí obviamente resguardando ali, porque tem coisas que se fala na reunião de conselho que não pode ser aberta a todos os sócios. Vou dar um exemplo aqui. Quando vai sair uma camisa nova, é uma reunião de conselho que não pode ir a um galerão todo, porque vai mostrar a camisa nova para os conselheiros aprovarem, porque são eles que aprovam antes da camisa ir as vendas. Então, numa dessas, você corta ali a transmissão e fala, essa não vai ter, porque vai ter assuntos sigilosos ali, pelo menos, que não podem ser mostrados antes da hora. Mas de resto, acho que todas poderiam ser transmitidas, não? Não sei o que vocês acham, deixa aqui no comentário. Não haverá nenhuma votação, conforme consta na pauta encaminhada aos conselheiros. Isso aqui acho que é mais o Fluminense resguardando, dizendo que não vão votar SAF na segunda-feira, não venderam o Fluminense e vão definir na segunda-feira, né? É a caráter de informação. Diz aqui que será permitida a presença de sócios na reunião, que vai ser realizada no Salão Nobre de Laranjeiras, mas as vagas serão limitadas em razão do espaço físico, conforme definido pelo presidente do Conselho Deliberativo, repetindo o ocorrido na última reunião a respeito do tema. Então tem limitação ali também para os sócios que vão conseguir comparecer. A última reunião do Conselho Deliberativo teve 4 horas de duração. Teve fala do Mário Bittencourt, teve fala do Matheus Montenegro, teve fala de todos os conselheiros que pediram a palavra e direito de resposta. O Matheus Montenegro se apresentou ali para poder responder aos conselheiros dúvidas que tinham dentro do processo, porque o assunto era basicamente o assunto SAF. Foi uma reunião transmitida na Flu TV, que é bem verdade, o anúncio da transmissão acabou vindo depois de algumas reclamações, então a gente acaba não sabendo se o Fluminense decidiu transmitir na Flu TV porque achava interessante ou por causa da pressão que acabou sofrendo. Mas o fato é que eu acho bom que se transmita essa também. O que a gente não tem confirmação de nada que vai acontecer. O que a gente está especulando?
é que o Fluminense de fato tenha recebido a proposta encaminhada pelo BTG, que é esse advisor do Fluminense, trazendo uma proposta do fundo da Lazuli Partners, é o LZ Sports. Esse fundo compraria o Fluminense. E aí já teria o detalhe dos investidores, do fundo, enfim. Não sei o quanto eles vão abrir sobre isso. Se especula que o Fluminense teria recebido essa proposta nessa semana e levaria na segunda-feira, apresentando aos conselheiros detalhes e respondendo perguntas sobre essa proposta. Dali para frente, outras reuniões seriam marcadas, aí com caráter de votação também, porque o primeiro passo seria o Fluminense criar uma SAF, tá? Porque o Fluminense não vai ter como vender a SAF se não existe a SAF Fluminense. O primeiro passo seria o Fluminense criar uma empresa com o nome Fluminense SAF, passar toda a parte de futebol para a Fluminense SAF, por exemplo, uma coisa que a justiça permite, né? Que é a partir da lei da SAF, que é, por exemplo, hoje quem está na Série A do Campeonato Brasileiro e que detém essa vaga da Série A do Campeonato Brasileiro é o Fluminense FC. O Fluminense repassaria essa vaga, os pontos que tem, os contratos de jogadores que tem assinados, os contratos de patrocínio que tem assinados, tudo isso passaria do Fluminense FC para uma empresa chamada Fluminense SAF, cujo dono seria o próprio Fluminense FC. Essa é a primeira etapa, é criar uma empresa de SAF. Uma segunda etapa é o Fluminense aceitar essa proposta do LZ Sports, da Lazuli Partners, para a partir daí vender parte da empresa que pertence a ele, chamada Fluminense SAF. Entendeu? Então são duas votações. Eu quero ler o estatuto, porque eu não sei se o estatuto vai precisar ser adaptado para essas questões. Acho que isso, inclusive, deveria ser um tema também dessa reunião do Conselho Deliberativo, do tipo, a gente vai precisar alterar estatuto por conta de percentual que o Fluminense pode ter, não pode ter, enfim. Seria útil também ter uma reunião dessas transmitida com um representante da Lazuli, para que se coloque ali um esclarecimento de dúvidas. Por exemplo, assim, eu fui dar uma pesquisada rápida, tá? Não me aprofundei muito ainda sobre a Lazuli. Óbvio, ele vai ser o controlador, a LZ Sports vai ser a controladora do fundo de investimento, né? Vai ter vários cotistas dentro desse fundo. Mas ainda assim a gente precisa saber, qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer fundo de investimento, qualquer banco que esteja envolvido com a nossa paixão, que é o Fluminense, a gente precisa saber exatamente de onde veio, por que veio, o que está ganhando e o que está fazendo ali nessa negociação toda. E aí, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção é que a Lazuli Partners é uma gestora fundada há 3 anos atrás, em 2022. Óbvio que nesse mercado você tem muita gente que sobe, tá, mas assim, qual o crédito, qual o respaldo que essa gestora de fundo tem para poder estar assumindo o Fluminense? Tipo, é uma coisa que eu acho que a gente precisa esclarecer. Tipo, não existe uma empresa que seja perto do tamanho que vai ter a Fluminense SAF no card ali, né, no hall da Lazuli Partners. Então, são coisas que eu acho que chamam a atenção e que precisam ser... o ideal são coisas a serem esclarecidas, né? Porque eu falo aqui direto. Gabriel, você é a favor da SAF ou contra a SAF? Meu amigo, no momento eu não sou a favor nem contra. Eu quero, para eu ser a favor ou contra alguma coisa, precisa ter uma proposta na minha frente. Hoje, se você me disser bem assim, você é a favor ou contra de uma SAF do Fluminense? O Fluminense hoje, se for para virar SAF e não vender, eu sou contra. Ué, Gabriel, mas por que não vender? Porque não tem proposta ainda. Então, se não tem nenhuma proposta, para que vai virar SAF? Agora, chegou uma proposta. Vamos avaliar a proposta, pô. Se for uma boa proposta, uma proposta que eu olho e vejo que a longevidade do Fluminense vai ser muito mais segura, muito mais interessante com ela do que continuando um clube associativo, beleza. Agora, se for uma proposta que eu olho e falo, rapaz, tá muito estranho esse negócio, não me convenceu, não. Eu vou ser contra. Eu parto do não. Porque é uma coisa nova, é uma coisa diferente, e a gente está vendo muito mais clube que a gente ainda não consegue ter certeza que deu certo do que clube que deu certo. Então eu tenho 2 pés atrás ali sempre, eu parto do não. Agora, me convenceu? Não tem nenhum problema com isso de pensar no sim também não. Então acho que é uma coisa que a gente precisa, e o crucial para isso tudo, dentro de todo o processo, é informação. Passar informação, tá?
E aí eu deixo claro aqui, toda informação, gente, tem um viés. No curso de jornalismo a gente aprende, muitos teóricos estudam sobre isso, que o jornalista ele tem que buscar imparcialidade. Sabendo que ele nunca vai ser 100% imparcial. Porque por mais que ele não tenha um lado, por mais que ele consiga fazer tudo, separar lado pessoal de profissional e dos detalhes, tudo, separar tudo. No final das contas, ele não tem como separar ele de quem ele mesmo é. É uma coisa que a gente aprende no curso de jornalismo. Imagine uma foto. Se eu pegar um celular aqui agora e pum, com essa capinha da Golcase sensacional, e tirar uma foto aqui agora, ninguém no mundo nunca vai ter uma foto igual a essa. Não, Gabriel, só a pessoa que tá aqui do lado vir e tirar exatamente no mesmo enquadramento. Beleza. Mas aquela foto foi de 30 segundos atrás. Em 30 segundos, alguma coisinha pode ter mudado aqui, a posição do sol, alguma coisa mudou, não é a mesma foto. É a mesma coisa em relação à imparcialidade. Eu sempre vou ter uma visão completamente não, mas uma visão, nem que seja um detalhezinho diferente, de alguém que tenha as mesmas opiniões que eu, as mesmas características que eu, mas o cara mora no Rio ou mora em Rio Bonito. E eu vou ter uma visão diferente. O cara é igualzinho a mim, mas ele é 10 anos mais velho. Então ele vai ter uma visão diferente. Então, isso que eu tô querendo deixar claro. Essa abordagem da SAF, procurem se informar com pessoas que estejam sendo honestas. Não estão levando vantagem numa venda de SAF, não estão levando vantagem conturbando, deixando ele conturbado o ambiente. Enfim, e no final das contas decida as informações que você quer consumir. De quem está jogando limpo com você. Eu posso vir para cá e vou fazer isso, falar que eu estou jogando limpo. Não tenho interesse escuso, não tenho vantagem, não vou ganhar uma boquinha na SAF do Fluminense, bem como também não tenho qualquer interesse em votar contra para poder ferrar o candidato X ou Y e etc. Não tenho nada. Nada disso. E tô falando aqui que eu vou ter essa visão. Se você não acreditar também, tá de boa. E a gente segue numa boa. Vamos ver. Segunda-feira a gente faz aí a cobertura dessa reunião. Acho que vou fazer igual a outra, né? Não tem por que eu transmitir ao vivo aqui. Isso vai estar passando lá na Flu TV também. Acho que eu ficaria dando pause para comentar, enfim. Não sei se seria o ideal. Vou pensar ainda se vou fazer isso ou não. Mas com certeza logo depois da reunião tem um vídeo aqui fazendo um resumo das minhas impressões, do que teve de novo, do que foi interessante. Tamo junto. Se inscreve, deixa o like. Até a próxima. Valeu.